Olá, tudo bem? Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda Costa e esse é um canal que tem como objetivo levar letramento científico em saúde até você, te ajudar a conquistar o corpo que você deseja sempre com a saúde que você merece. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai ser informado imediatamente. Não esquece, deixa o seu like, isso é muito importante, porque o YouTube entende que esse canal tá fazendo um conteúdo de valor para você, tá bom? Bom, gente, eu fiz um vídeo anterior onde eu falei sobre o jejum intermitente. Se você não assistiu, clica aqui na playlist do canal onde eu falo sobre dietas, que eu falo tanto sobre jejum intermitente quanto sobre outras estratégias, low carb, cetogênica, dieta de restrição calórica, qual a melhor dieta. Então não deixa de assistir, tá bom? E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os benefícios do jejum intermitente, que vão muito além do emagrecimento ou do ganho de massa muscular. Sim, porque o jejum intermitente, como eu falei no vídeo anterior, não é uma estratégia nutricional utilizada apenas para o emagrecimento. Dependendo da quantidade calórica que você consome na janela de alimentação, ele pode sim colaborar para o aumento do seu peso corporal. Aliado a um bom treinamento de força, pode colaborar sim para o aumento de massa magra, tá? Mas o jejum intermitente, ele tem benefícios que vão além dessa mudança de composição corporal. E eu separei alguns dos principais aqui para a gente poder refletir. Reparação celular, galera. Como assim, professora Amanda? Vamos pensar. Hoje, no nosso mundo, né, a ideia é que a gente se alimente o tempo todo. Fato. Claro que isso é muito importante quando a pessoa ela quer evitar episódios de compulsão, é o que eu sempre falo para os meus clientes de consultoria. Se você quer saber mais sobre a minha consultoria, tem links aqui embaixo, tá? Onde você entra no meu site, onde você entra no meu canal do Telegram, onde você entra no próprio WhatsApp para receber informações. Os meus clientes de consultoria é o que eu sempre falo para eles. Se você tem, por exemplo, uma probabilidade de ter um quadro de compulsão alimentar, o ideal é que você não fique muito tempo sem comer. Claro, você precisa estar sempre saciado para que você diminua a chance de ter um rompante de compulsão. Então, essa estratégia acaba sendo muito adequada. Se você tem dificuldade para o ganho de massa muscular, o ideal é que você fracione a sua alimentação durante o dia para que você mantenha o aporte proteico ao longo do dia. Então, a estratégia de comer mais vezes também acaba sendo muito efetiva. Mas dentro desse cenário, e principalmente quando a gente pensa em pessoas que comem mal e comem toda hora, a gente está sempre fazendo digestão e o nosso intestino está sempre fazendo o quê? Absorção de nutrientes, certo? Porque toda hora eu como, toda hora eu tenho o funcionamento ali do meu intestino. Ou seja, eu não consigo criar um momento em que o meu intestino ele pare para fazer essa chamada reparação celular. E hoje nós já temos ali na literatura, né? E eu também sempre falo isso para os meus clientes. A gente tem a importância do intestino, né? Nos processos fisiológicos. A gente brinca ali, mas brinca de maneira muito séria, que o intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Então a gente precisa dar atenção. Uma das primeiras estratégias que eu utilizo com os meus clientes é vamos regular essa função intestinal. Então, galera, quando eu opto pelo jejum intermitente e eu fico uma janela de tempo sem consumir alimentos, eu também permito que o meu intestino trabalhe menos. E nesse momento ocorre a reparação celular tão importante nesse órgão tão fundamental e tão sobrecarregado quando eu tenho principalmente uma prática alimentar ruim, tá? Então esse é um dos benefícios do jejum intermitente. Outro benefício, né, é a redução da resistência à insulina, o aumento à sensibilidade à insulina. Isso é importantíssimo. A insulina, a gente sabe, eu já falei outras vezes em outros vídeos aqui no canal, que a insulina é um hormônio anabólico, mas também lipogênico, ou seja,
ele favorece o acúmulo de gordura. Então, para o indivíduo que busca emagrecimento, que busca redução da massa gorda, ter os níveis de insulina sempre altos atrapalha esse processo. E o que ocorre? Sempre que eu me alimento e consumo uma carga de carboidrato, glicose é liberada na minha corrente sanguínea. O pâncreas precisa liberar insulina para que haja diminuição dessa glicose na corrente sanguínea. Então, toda vez que tem glicose liberada, vai ter insulina liberada. Aí você imagina alguém que coma mal, que se alimente à base de carboidratos refinados, toda hora come um doce, toda hora come um bolo, toda hora come um pão. Toda hora tem uma liberação de glicose, toda hora tem uma liberação de insulina. Os níveis de insulina sempre altos geram o que a gente chama de resistência à insulina. O pâncreas libera tanta insulina tantas vezes que o indivíduo ele se torna resistente ou pouco sensível. Cada vez esse órgão vai ter que liberar mais insulina para fazer o mesmo efeito, tá? Quando a gente aplica o jejum intermitente e por muito tempo a pessoa não consome alimento, ela não libera glicose na corrente sanguínea, o pâncreas não libera insulina. E isso vai fazendo com que a sensibilidade do indivíduo à insulina aumente. Ou seja, ele precisa liberar menos insulina para que a mesma função seja feita. Isso é muito positivo dentro desse quadro de resistência à insulina, tá? Um outro benefício, claro, é a saúde cardiovascular. Eu tenho uma melhora no perfil lipídico quando eu entro nesse estado não alimentado. Primeiro, porque eu fico mais tempo sem comer e também porque quando o indivíduo consome alimentos, na maioria das vezes ele escolhe melhor esses alimentos. Então, a qualidade, né, do perfil lipídico melhora e, por tabela, a saúde cardiovascular aumenta. Um outro benefício que é muito importante, eu acho muito válido a gente falar, é a autofagia. Eu vou explicar aqui de maneira muito didática, né? Conforme o tempo passa, a gente tem ali células envelhecidas, tá? Com proteínas envelhecidas dentro dessas células. E o que acontece? A autofagia nada mais é do que um processo catabólico celular, um processo natural, que dá origem à degradação, olha só que interessante, gente, que dá origem à degradação de componentes da própria célula. Então, o jejum intermitente, de modo geral, ele permite que o nosso corpo faça uma faxina nessas células. Então, essas células que tinham essas proteínas envelhecidas ali dentro, tá? O nosso corpo, ele faz um processo catabólico e destrói essas estruturas. E isso é muito importante, porque essas estruturas danificadas, envelhecidas, estão associadas a uma série de doenças. Então, esse processo de autofagia, que a gente chama ali, né, de renovação celular, ele é propiciado por esses períodos de jejum. Então, é um grande benefício do jejum intermitente. E aí, lógico, quando eu tenho melhora do sistema cardiovascular, melhora da resistência à insulina, melhora, aumento da autofagia, que é essa limpeza nas células. Quando eu tenho um momento ali para o meu intestino ter uma reparação celular, é lógico que eu também posso associar o jejum à longevidade, ao aumento da minha expectativa de vida. Então, eu coloco aqui a longevidade, né, como sendo um benefício decorrente do jejum intermitente. E claro, gente, saúde mental. A gente tem alguns estudos que associam o jejum intermitente ao crescimento de novos neurônios, à proteção contra danos celulares e até um impacto muito positivo no Alzheimer. Então, sabendo disso, a gente associa o jejum intermitente a essa melhora, né, no nosso cérebro, essa preservação cerebral. Então aqui, olha só, gente, como de maneira muito clara, muito objetiva, eu já apresentei para vocês uma série de benefícios do jejum intermitente que vão muito além da melhora da composição corporal. E é por isso que sim, eu faço jejum intermitente. Claro que eu não faço de maneira contínua, mas é uma estratégia alimentar
que vez ou outra eu emprego ali por 2 semanas, por 3 semanas, algum período de tempo para que eu me beneficie não só da melhora na composição corporal, mas também desses outros benefícios associados ao jejum intermitente. E claro, sempre coloco ali como estratégia também na condução dos meus clientes de consultoria, tá bom? Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm dúvidas sobre jejum intermitente, coloca aqui para mim nos comentários, quero saber. Você já fez jejum intermitente? Qual a sua experiência com isso? Você sabia desses outros benefícios? Escreve aqui para mim e não deixa de acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.